professora de língua portuguesa e literatura da Escola Cetiza. E hoje eu vou falar sobre Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus, que é um dos livros que a UFSC está solicitando para o vestibular de verão 2019. Primeiramente, é importante ressaltar que literatura é uma expressão artística. E como toda expressão artística, ela está atrelada a uma cultura, a fatos históricos, a tradições. Na escola, especificamente no ensino médio, nós começamos a trabalhar literatura falando sobre as escolas literárias. Então, trovadorismo, humanismo, classicismo, arcadismo, romantismo, realismo, o parnasianismo, simbolismo, modernismo e a literatura contemporânea. Por que essa subdivisão? Porque cada escola literária retratava um determinado período histórico com questões políticas, sociais, culturais, religiosas, até comportamentais. Essas escolas literárias eram divididas, sim, além de terem características específicas, em datas específicas também. E Quarto de Despejo é uma literatura contemporânea. Ou seja, a literatura contemporânea ela tem uma amplitude de temáticas. E no caso de Quarto de Despejo, as questões sociais são muito fortes. Até porque Carolina Maria de Jesus é uma favelada, negra, mãe de 3 filhos, 2 meninos, o mais velho 10 anos, e uma menina que ela sempre carregava para o trabalho, catadora de lixo, e de certa forma orgulhosa porque ela se negava a depender de homens, mesmo que o pai da menina a ajudava financeiramente, né? E ela tinha também um namorado que contribuía com as questões financeiras, não que ela quisesse, como eu falei, extremamente orgulhosa, mas ele contribuía mais para o bem-estar das próprias crianças, né? Carolina Maria de Jesus tentou publicar o seu diário, inclusive ela entrou em contato com uma editora americana e todas as editoras a que ela pediu ajuda negaram. Até que um jornalista subiu à favela do Canindé, que é onde ela morava, e descobriu a Carolina. Descobriu, obviamente, o livro dela, né? O diário dela. Bom, esse jornalista subiu a favela e a fim de fazer uma reportagem. Só que quando ele conheceu Carolina, ele simplesmente disse: encontrei a minha reportagem está pronta. E foi por intermédio desse jornalista que ela publicou Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Como eu disse, ela viveu na favela do Canindé, que ficava às margens do rio Tietê, hoje uma favela que não existe mais. E ela descreve o dia a dia dela, as amarguras, os sofrimentos. E o interessante disso tudo é que ela tem na literatura o escapismo para o seu sofrimento. Então ela inclusive coloca que enquanto muitos moradores da favela se afundam no alcoolismo, ela se afunda na literatura. É como se ela criasse um mundo paralelo e aquilo desse forças para ela enfrentar o dia a dia da favela. Bom, primeiramente, por que Quarto de Despejo? Porque, gente, no Quarto de Despejo, você coloca tudo o que você quer queimar ou jogar fora. Isso são as palavras da própria autora. Ou seja, ela coloca, inclusive, que toda vez que ela ia para a cidade, ela se encontrava no paraíso. Ou seja, a favela é o inferno. Então, o Quarto de Despejo é o que a sociedade realmente não quer. É o que a sociedade quer jogar fora. Não que ela acredite nisso, até porque a Carolina é uma mulher extremamente trabalhadeira. Mesmo sendo catadora de lixo, ela tentou
nunca deixar a família passar fome. Mas ela enxergava que a sociedade via o favelado como a escória da sociedade, o que a sociedade não quer que exista na cidade. Então, a cidade é como se fosse uma sala de estar, né? A favela é o quarto de despejo. Extremamente inteligente, sensível por parte de uma mulher que traz na pele o sofrimento de se viver nessas condições de vida que, no caso, é a favela ou foi a favela do Canindé para Carolina Maria de Jesus. Esse diário ele é dividido em 4 partes. Obviamente, é escrito em ordem cronológica. A primeira parte é de dia 15 de julho de 55 até dia 28 de julho de 55. A segunda parte é do dia 2 de maio de 58 a 31 de dezembro de 58. A terceira parte descreve o ano de 1959. E o último registro da autora é de 1º de janeiro de 1960. Então é um recorte de um diário que ela tinha o hábito de escrever. E é importante a gente ressaltar que nesse diário ela fala muito de 4 temas específicos, que são os mais comentados a respeito, né? Primeiro é a água. A comunidade tinha uma bica comunitária e as famílias de manhã cedinho tinham que ir a essa bica buscar água para levar para suas casas. Água esta para cozinhar, para fazer limpeza, para tomar banho. Só que mesmo sendo de uma bica, eles tinham que pagar tanto água quanto energia elétrica. E existia uma pessoa que com frequência subia à favela para fazer essa cobrança. E a Carolina, muito crítica, ela batia de frente com esse homem, que era uma espécie de agiota da época, porque ela percebia os aumentos abusivos. E poxa, água é essencial para a vida humana. E ela chega a escrever no diário dela o seguinte: ou eu pago água, ou eu pago comida, né? Ou eu compro a água, ou eu compro a comida. E então ela fala muito dessa questão da água. Outra questão que ela menciona muito no livro é a questão da fome. Como eu disse anteriormente, ela era uma mulher muito trabalhadeira e, na medida do possível, ela colocava a comida dentro de casa. Mas é muito frequente no diário passagens como: hoje de manhã só tinha o café, eu avisei as crianças que não teria pão, né? Ou tinha um pão dormido, amanhã não vai mais ter pão. Ou ela comenta também: ou vai ter almoço ou vai ter o jantar. As duas coisas não dá. Então, a fome é uma característica muito forte, é um fato muito forte, e que ela comenta a respeito disso, né? Tem uma passagem que ela comenta da morte de um menino de 2 meses, e ela simplesmente disse assim: se tivesse vivido, passaria fome. Então, são marcas importantes e fortes da trajetória dela na favela do Canindé. As datas comemorativas também são importantes para Carolina Maria de Jesus, principalmente o aniversário dos filhos. Num dos episódios, ela comenta que ela queria muito dar um sapato para a filha, porque a filha pequenininha, ela não gostava de andar descalça. Só que comprar o sapato como? Então, o que ela fez? Ela catou no lixo o sapato, levou para casa, lavou, costurou, remendou e deu de presente para a filha, né? Os meninos, ela disse: o que eu posso fazer é dar os meus parabéns e torcer para que a próxima refeição esteja à mesa, né? Mas ela gostava muito de evidenciar os aniversários dos filhos. Mais um ano de superação, mais um ano, os 4 juntos, né? Ela fala também do dia das mães, só que o dia das mães, como ela diz, é um dia de desgosto,
porque é mais um dia que as mães lembram que não podem suprir as necessidades ou satisfazer os desejos dos seus filhos. Interessante também quando ela menciona o Dia dos Pais, que ela diz, o Dia dos Pais é um dia sem graça. Um dia sem graça porque ela, sozinha, estava criando os 3 filhos, sem a ajuda do pai das crianças, né? De nenhum deles, com exceção do pai da menina, como eu mencionei antes, que ajudava financeiramente, mas esporadicamente a família. E também é importantíssimo a gente mencionar a visão política que a Carolina Maria de Jesus tinha, né? Porque numa das passagens ela coloca o seguinte: quem deveria governar o Brasil deveria ser alguém que já passou fome, porque a fome é professora, né? Ou seja, quem deveria ter as rédeas do nosso país deveria ser alguém que sentiu na pele o que é passar dificuldades. Nessa questão política, eu ainda diria que a Carolina Maria de Jesus é uma visionária, porque uma das passagens do diário dela diz o seguinte: a democracia está perdendo seus adeptos. No nosso país, tudo está enfraquecendo. A democracia é fraca e os políticos fraquíssimos. E tudo que está fraco morre um dia. Além de crítica, extremamente sensível. Outra passagem: de 4 em 4 anos mudam-se os políticos e não soluciona a fome. E outra coisa que ela escreve é o seguinte: ela coloca que o povo não está interessado nas eleições. As eleições nada mais são do que um cavalo de Troia que aparece de 4 em 4 anos. Ou seja, é uma armadilha. É uma armadilha que alimenta a ilusão dos favelados, mas que não se resolve nada, né? Trabalha com muita ironia a Carolina Maria de Jesus. E para finalizar, é importante a gente destacar que outro tema que ela descreve bastante no diário dela é a questão do alcoolismo. Então eu selecionei 2 citações que me marcaram bastante, né? Ela diz assim, a Zefa é mulata, é bonita, só que ela bebe muito. Ela tinha 2 filhas e bebia muito. Esquecia de alimentar as crianças e elas morreram. E outro, ele está bêbado. Um menino de 9 anos. O padrasto bebe, a mãe bebe, a avó bebe. É ele quem vai comprar pinga e vem bebendo pelo caminho. Pois é. Como eu mencionei lá no comecinho, ela não foi pro alcoolismo. Poderia ter ido, mas não foi. Ela preferiu gastar o pouquinho dinheiro que ela tem com a literatura. E na literatura ela encontrou forças para conseguir superar a miséria. Então é isso, gente. Esse foi Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus, uma obra que a UFSC está solicitando. E é uma característica bem importante dos últimos, da última literatura, ou da literatura dos últimos tempos, que as universidades estão pedindo, porque essas questões sociais estão sendo muito valorizadas, né? Então, ano passado nós tivemos Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, e neste ano nós temos então Quarto de Despejo, solicitação da Universidade Federal de Santa Catarina para o vestibular de verão 2019. Então é isso, até mais.